Na verdade, eu estava pensando em já começar o capítulo 6, capítulo 5, esse capítulo, segundo Reis 5, temos estudado a história de Naamã e eu estava, depois da última aula, pensei já em passar para o próximo episódio, a próxima parte da história, que é no capítulo 6. Mas o senhor começou a me incomodar sobre um aspecto da última história, então ainda vamos falar um pouquinho sobre essa parte da história de Geazi. Falamos bastante sobre ele, né, na semana passada, mas especificamente esse castigo, essa palavra que Eliseu deu para ele, que no último versículo de 2 Reis 5, em que ele fala: a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Então é uma coisa muito séria, não como outros aspectos da palavra, eu não sinto que eu tenho uma boa compreensão disso, mas realmente a gente fica pensando sobre o significado disso. Não foi algo mais ou menos, não foi uma palavra suave, foi uma palavra muito dura e, é, e eu quando analiso essas coisas, eu sempre fico vasculhando, tentando achar outras, outras situações semelhantes, ou no próprio Velho Testamento, principalmente no Novo, né? Porque o Novo Testamento nos dá as chaves das coisas que nós vemos no Velho Testamento. Mas lembrei de mais dois casos, né? São ao todo três pessoas. Vou te dar alguns segundos para você tentar ver se você lembra também. Foram ao todo três pessoas no Velho Testamento, que esse aqui é o inverso. Naamã foi curado, ou até nós falamos sobre a lepra, falamos que muitas vezes, geralmente, né, na lepra, a Bíblia não usa a palavra cura, a Bíblia usa mais a palavra ser purificado da lepra. E já falamos sobre isso, falamos sobre a simbologia da lepra, como representa o pecado. Mas tem três casos inversos, né? Um está aqui, Geazi. Então, foram três pessoas no Velho Testamento que, ao invés de serem purificados da lepra, foram, né, acometidos, né? Eles receberam da parte de Deus. Todas as três pessoas foram de Deus, né? Como esse caso aqui, Eliseu. Isso aqui até consta. A gente tem falado assim sobre a numeração, né? Na sua folha de esboço, assim, eu estou numerando isso aqui como milagre 11. Isso aqui foi o 11º milagre. Lembrando sempre que essa numeração é a gente que faz, a Bíblia não faz essa numeração, a Bíblia não tem uma avaliação bíblica de quantos milagres Eliseu fez, e tem bastante variação entre as pessoas que tentam fazer essa numeração. Mas segundo essa numeração que eu estou seguindo, esse aqui seria o 11º milagre de Eliseu. Então é um dos milagres dele. Né, o décimo milagre foi a cura de Naamã. E o 11º milagre foi, e inclusive assim, aqui usa essa expressão, é a lepra de Naamã que vai pegar em você. Então, Naamã foi curado de algo muito sério. Naamã veio lá da Síria com essa condição física, mas que representava uma condição espiritual, né, uma condição muito séria de lepra. E aí tem toda a história que nós já acompanhamos de como ele era arrogante, altivo, não quis aceitar a forma de Eliseu tratar com ele, mas Naamã se humilhou e fez o que o profeta pediu, foi purificado
totalmente, a lepra dele, a carne dele ficou semelhante a uma criança. Então ele foi inteiramente purificado. E depois acontece essa história de Geazi, em que, depois do que ele fez, Eliseu fala: pois bem, então a lepra que saiu de Naamã vai pegar em você. Ok? Mas além de Geazi, mais duas pessoas, estão lembrando já? Mais duas pessoas no Velho Testamento também receberam essa dádiva horrível de pegar lepra. Uma das pessoas foi temporária, a outra pessoa foi permanente também, né? Geazi, até deixa eu fazer um parênteses aqui. Depois nós vamos chegar no capítulo 8 de 2 Reis, que vai falar mais uma vez de Geazi. Geazi, ele é o servo de Eliseu. Em algumas histórias, como no capítulo 4, tem duas histórias, que uma delas fala do servo de Eliseu, que pode estar se referindo a Geazi, mas Geazi é nomeado, ele aparece por nome nas histórias, só na história da mulher sunamita, que é no capítulo 4, e nessa história de Naamã. Depois, em outras histórias, como no capítulo 6, tem um outro, talvez outra pessoa, né, que fala o servo de Eliseu, que Eliseu orou e pediu para ele ter os olhos abertos e ver todos os cavalos e as carruagens de fogo, né? Não diz quem é, mas Geazi vai aparecer por nome mais uma vez no capítulo 8. E aí fica uma grande interrogação, porque nessa outra história ele está contando para o rei de Israel alguns dos milagres que Eliseu fez. O rei pediu: Geazi, você ficou tanto tempo como servo de Eliseu, conte para mim algumas histórias. E ele contou a história que justamente relata que Geazi estava junto, que foi do filho da mulher sunamita que foi ressuscitado. Então, Geazi está conversando com o rei de Israel. E a lepra? Ele estava leproso nessa história? Não estava. Ele tinha sido curado. Nem todas as histórias são cronológicas, mas é difícil imaginar que essa história do capítulo 8 tenha acontecido antes dessa do capítulo 5, mas está em interrogação. A gente não pode afirmar. Várias pessoas que eu ando sempre assim lendo e conferindo algumas opiniões, várias pessoas acham que Geazi foi posteriormente perdoado e curado, porque se ele estava conversando com o rei de Israel, provavelmente ele não estava com lepra, né? Dificilmente ele estaria na presença do rei se ele estivesse com lepra. Mas isso é uma interrogação, a gente não sabe dizer ao certo. Ok, quem são as outras duas pessoas? Miriam, né? Miriam, no livro de Números, e o rei Uzias. Então, um dos casos aconteceu antes de Geazi, Miriam, e um dos casos aconteceu depois de Geazi. Então, nós vamos dar uma olhadinha nessas duas histórias, depois tentar comparar as três, para a gente pensar um pouco nessa situação séria. Se a lepra é uma doença à parte, isso é muito importante a gente entender. Toda a Bíblia, a lepra é uma doença à parte. Ela não é considerada assim mais uma doença. É uma doença à parte, representa algo muito sério, muito mais profundo do que uma simples doença. E, como a gente já viu, representa basicamente assim, a condição do pecado. Até vamos só mencionar, não vou ler essa passagem, mas a primeira vez, isso geralmente quando a gente estuda um assunto, primeira vez que o assunto aparece na Bíblia, geralmente tem um significado especial. Primeira vez que a lepra é mencionada na Bíblia, interessante isso, primeira vez que a lepra é mencionada na Bíblia foi quando Deus chamou Moisés lá naquela sarça ardente. Lembra? Deus chamou Moisés, depois ele ficar 40 anos lá no deserto. Moisés não queria mais ir, Deus falou com ele, apareceu no capítulo 3 de Êxodo, se revelou como Jeová, como eu sou o que sou, e aí vai continuando. E quando chega no capítulo 4 de Êxodo, mas é uma continuação,
está falando sobre Moisés e tudo que Deus falou com ele lá nessa sarça ardente. Aí o capítulo 4 começa com Moisés falando assim, mas Deus está falando assim, é para você ir, estou enviando você, você vai libertar meu povo do Egito. Aí Moisés fala assim, mas e se eles não acreditarem? E esse eles, porque Moisés ele teria que convencer dois grupos de pessoas, né, que Deus tinha enviado. Ele tinha que convencer Faraó, ele tinha que chegar na frente de Faraó, e Faraó teria que atendê-lo, mas antes disso ele tinha que convencer o próprio povo de Israel. Então, na verdade, quando Moisés fala para Deus, mas e se eles não acreditarem? Ele está falando sobre o próprio povo dele. Se eles não acreditarem, aí Deus dá para ele 3 sinais. Ele joga a vara vira serpente, ele pega a serpente pela ponta da cauda e a serpente volta a ser vara. Mas o segundo sinal, que é muito pouco mencionado, se a gente pensa muito nesse primeiro sinal, da vara e da cobra, o terceiro sinal era, na verdade, a primeira das 10 pragas, que era a água ser transformada em sangue, as águas do rio Nilo e todas as águas se transformaram em sangue. Mas o segundo sinal, Deus falou com ele, põe a sua mão no seu peito. Ele pôs a mão lá dentro, e o que aconteceu? Ninguém lembra o segundo sinal? Porque usa essa mesma, assim, uma coisa interessante é essa expressão, que usa com Geazi, vai usar com as outras pessoas também, talvez não com Uzias, mas com Miriam usa, que ficaram leprosos, brancos como a neve. E quando Moisés põe a mão dele no peito e tira, a mão dele é leprosa, branca como a neve. Então, pelo menos para mim, né, daí Deus fala assim, né, obviamente, né, quando ele jogou a vara, Moisés ficou assustado com a própria vara, diz que Moisés correu da vara, né, que virou uma cobra, né? E aí Deus falou assim, não corra não, pega pela cauda aí, né? E quando ele pôs a mão no peito, ele não podia correr da própria mão, né? Porque você imagina o susto, né? Lembra assim que lepra para eles é a pior doença, é câncer, é coisa incurável, é coisa horrível. Então ele pôs a mão, tirou a mão, e a mão branca como a neve não é um comecinho. Porque depois em Levítico vai explicando, como é que você vai saber? Leva para o sacerdote vai olhar, vai ver, às vezes é uma ferida, às vezes é uma coisa na pele, aí você tem que olhar. Mas isso porque a lepra, naqueles casos, assim, os primeiros sinais, ainda não tinha se tornado muito evidente. Mas quando a pele fica branca, quando vai mais profundo do que a pele, então eles já sabiam que era lepra. Então, quando Moisés tira a mão e a mão está branca como a neve, não passou por todas aquelas etapas, assim, vamos ver se primeiro fica meio avermelhado, mas depois vai ficando branco. Não, já está no estágio crítico, né? E ele olha para a mão e se assusta com a própria mão. Mas aí Deus fala assim, põe a mão de novo. E aí ele tira a mão e a mão volta a ser normal. Eu penso que isso é um sinal de sim, você coloca a sua mão dentro do seu coração, se fosse possível, né? Coloca a sua mão no peito, quer dizer, coloca a sua mão dentro do coração. O que sai? Moisés não imaginava que o coração dele era cheio de lepra. Então, Deus falou assim, põe sua mão, ele tirou a mão, ele viu, na verdade, a lepra é uma manifestação externa daquilo que está aqui dentro. Então, esse pecado, esse mal que nos leva até a morte, o pecado que é um mal terrível, que contamina, que contagia, que precisa ser separado, que a pessoa que tem lepra é excluída, é fora, não pode ter contato com outras pessoas, é uma pessoa isolada, é uma pessoa que tem que ficar fora de tudo. Essa lepra é o pecado, é uma coisa terrível, é algo que começou com Satanás e contagiou, contaminou
toda a raça humana. E Deus está falando com Moisés, você põe sua mão no peito, você vai descobrir quem você é, mas você põe a mão de novo, eu sou capaz de curar até essa condição de lepra. Né? Eu penso que esse sinal da mão de Moisés pode significar isso. Né? Não tenho, pelo menos, mais entendimento além disso. Mas é significativo que essa primeira menção de lepra na Bíblia. Então, está mostrando que lepra é uma coisa terrível. E a segunda menção de lepra é justamente a história de Miriam. Então vamos lá em Números 12. Eu quero ler essa história com vocês e depois também do rei Uzias, para a gente tentar entender, né, são esses 3 casos que nós temos no Velho Testamento em que alguém foi amaldiçoado, né? Alguém foi acometido de lepra da parte de Deus, para a gente poder entender um pouco do que significa essa situação de Geazi, o servo de Eliseu, uma pessoa tão próxima. E isso deve nos colocar com bastante temor. Na verdade, as 3 pessoas não são pessoas que você consideraria como pessoas ímpias, como pessoas longe de Deus. Assim, as 3 pessoas são Miriam, irmã, né? Miriam foi a garota que salvou Moisés, né? Que teria sido morto, né? Por causa de Faraó. Então, e Miriam dançou, tem outras menções de Miriam. Miriam é uma mulher de Deus, tá? O rei Uzias, que vai aparecer depois, não é um dos reis ímpios que não servia a Deus. Tinha vários reis que não eram fiéis a Deus. A gente poderia pensar, quem pegaria lepra? Alguém que já fosse muito ruim. Não, Uzias foi um dos melhores, assim, não chega assim vamos dizer assim, ao nível de Ezequias ou Josafá, mas Uzias é um dos reis bons, e inclusive o reinado dele tem vários destaques, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas então as 3 pessoas, Geazi, o servo de Eliseu, as 3 pessoas são pessoas tementes a Deus, são pessoas, não são quaisquer pessoas, e são essas 3 pessoas que experimentam esse castigo, né, essa coisa que vem de Deus. Então a gente precisa pensar bastante, como eu falei, não acho que eu tenho toda a chave para isso, mas vamos pelo menos comparar as 3 e ver o que Deus pode nos falar. Então, o Números 12, né, é um capítulo curto e fala exatamente dessa história de Miriam, na verdade Miriam e Arão, né, os 2 irmãos de Moisés. Miriam e Arão, primeiro versículo, falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope que este tomara, porque ele havia desposado uma mulher etíope. É muito interessante pensar, porque aqui eles vão falar contra Moisés. A Bíblia não dá um veredito se Moisés tinha feito uma coisa errada ou não. Moisés é um homem de Deus, mas como Davi foi um homem de Deus, homens de Deus também fazem coisas erradas. A Bíblia não passa um veredito sobre isso, nós não temos uma definição da parte de Deus. Moisés realmente tinha feito uma coisa errada, então isso aqui fica em aberto. Mas há possibilidade que Deus não tivesse aprovado isso, nós não temos certeza. Então, se é verdade isso torna a história mais séria, porque eles falaram, vamos supor que eles falaram apontando o dedo, criticando Moisés por causa de um erro mesmo. Ou se não, assim, porque essa mulher etíope, ela não fazia parte, ela não era do povo de Israel. Então tinha esse princípio de Deus. Então, eles usam, possivelmente, eu não posso afirmar porque a Bíblia não dá essa definição, essa análise da vida de Moisés, se ele fez uma coisa errada ou não. Mas é possível, né? Deus não falou assim, vocês estão falando uma coisa certa, ou vocês estão falando uma coisa errada. Deus não, na história não vai dizer, Deus não
não avalia assim, vocês realmente apontaram um erro ou não, vocês estão falando de uma coisa que não tem nada a ver. Deus nem avalia essa questão, nem avalia. Ele tinha desposado uma mulher etíope. Essa situação fez com que eles falassem o seguinte, diziam, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? O que eles estão dizendo, na verdade? Moisés não deveria ser, ele não deveria ter essa posição, ele está querendo ser mais do que os outros. Afinal de contas, né, quem está falando? Miriam, aliás, na verdade, os dois são mais velhos do que ele. Se eram só os três, Moisés é o caçula. Né? Porque tanto Arão era mais velho do que Moisés e sabemos que Miriam também era, porque foi ela que o salvou quando era bebê. Então, os dois eram mais velhos do que ele e eles estão afirmando que Deus não falou somente por Moisés, ou seja, como é que você está querendo dizer que o que você fala é a palavra de Deus, mas nós também temos a palavra de Deus. Eles estão querendo se colocar no mesmo patamar, eles estão querendo dizer, nós somos iguais, você está querendo ser mais do que nós, não tem base para isso. E aí no final do versículo 2 fala, e o Senhor o ouviu. Eu gosto dessas frases assim, porque, claro, Deus escuta todas as coisas, né? Mas quando fala o Senhor o ouviu, é porque isso afetou, Deus ficou bravo. Uma coisa assim muito importante para a gente entender, e isso não mudou no Novo Testamento, não mudou, não tem um Deus do Velho Testamento e outro do Novo, amém, irmãos? Né? Nós precisamos acreditar nisso. Né? Não tem um Deus bravo no Velho Testamento e Jesus veio para apaziguar e agora Deus é bonzinho, Deus ficou domesticado, Deus não é mais aquele selvagem, não, agora Deus ficou bem mansinho porque Jesus veio. Não é isso não, o próprio Jesus, né, ele podia demonstrar ira quando ele estava na terra e quando João viu Jesus no livro de Apocalipse, o que ele viu nos olhos? Chamas de fogo. Eu que não queria estar na sujeira da lepra diante de Jesus com olhos como chamas de fogo. Então, Deus quando fica bravo é algo muito sério e essa aqui é uma das ocasiões. O Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Caramba, esse aqui é uma afirmação. Tem uma versão que acho que até faz sentido, porque se Moisés era autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, e Moisés escreveu isso, eu já diria assim, ele não é tão humilde assim, né? Mas tem uma versão que coloca entre parênteses, isso aqui tem algumas coisas, por exemplo, quando Moisés sobe no monte e morre, claro que não foi Moisés que escreveu isso, né? Então tem algumas coisas que foram colocados por inspiração de Deus, mas alguém, como possivelmente o sacerdote Esdras, bem mais tarde, alguém organizou os livros da Bíblia e alguém colocou algumas observações. Então eu tenho bastante convicção que não foi Moisés que escreveu essa frase. Moisés era mais manso e Moisés tinha sido, isso aqui é transformação, né? Porque antes ele era uma pessoa fácil assim de ficar irado. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Essa frase foi colocada para dizer assim, Moisés não estava reivindicando, Moisés não estava procurando ser mais do que os outros, Moisés não estava dizendo, eu sou tal, nada disso. É por isso essa frase está aqui. Então, versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Ai, que medo, né? Quando Deus fala assim, quero conversar com vocês 3, lá fora. Imagine só, né? O que os 3 saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda,
e chamou Arão e Miriam. Os três foram, mas a hora que Deus desce, fala assim, Arão e Miriam, eu quero conversar com vocês dois. Quando ambos se apresentaram, ele disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Isso é maravilhoso. Se tem um profeta, Deus fala em sonhos, Deus fala em visões. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, às claras, não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Gente, isso aqui, Deus não é uma força impessoal, Deus é uma pessoa. Olha só como Deus faz. Ele escutou o que eles falaram, chamaram os três, ele desce numa nuvem, ele fala e depois ele, sabe assim, a pessoa fala assim, e vai embora. Porque ele fala assim, a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Ele falou, a nuvem foi embora e eles ficaram. E o que aconteceu? Quando a nuvem subiu, quando Deus foi embora, Miriam está branca como a neve, coberta de lepra. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Agora, essas coisas a gente não tem acesso, eram os dois, Arão e Miriam, ok? Os dois erraram. Por que só Miriam, né? As mulheres principalmente falam assim, isso é discriminação. Mas foi Deus, ó. Provavelmente porque Arão era o sumo sacerdote, então Deus, talvez por coisas que a gente não entende muito bem. Mas outra coisa que aparece na história, esses detalhes sempre são muito importantes. É a sequência. Volto para o versículo 1. Quem dos dois é primeiro? Miriam. Isso nunca é por acaso, né? Quando você tem no Novo Testamento Saulo e Barnabé, depois de repente, Barnabé e Saulo, depois de repente muda a ordem, Paulo e Barnabé, são coisas significativas, né? A sequência, né, quase sempre, eu diria que sempre essas coisas não são por acaso. Então, é uma suposição, não posso afirmar categoricamente, mas a impressão que dá pode ser que a Miriam tenha provocado, né? Tenha começado. Foram os dois, mas normalmente um dos dois começou. O outro entrou, concordou, mas não dá para saber. Possivelmente Arão não foi castigado porque ele tinha a unção de Deus sobre ele, do sacerdócio, Deus não fez. Mas de qualquer forma, quando Arão olhou para Miriam, esse tipo de castigo afeta muito. O que vocês acham que passou na cabeça de Arão quando ele olhou para a irmã dele? Eu acho que ele pensou, Deus, deveria ter sido eu, né? Porque ela. E de certa forma ele ficou muito, muito tocado, muito humilhado por ver o que aconteceu com ela. Na verdade, ele se volta para Moisés, né, no versículo 11. Então disse Arão a Moisés. Agora, essa descrição aqui do que ele viu acontecendo com Miriam nos mostra a seriedade da enfermidade e o que ela realmente representa. Porque ele diz, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Arão não é nem louco para colocar a culpa sobre Miriam. Ele diz, você não coloque este pecado sobre nós. O que Arão podia estar pensando?
Ele podia estar pensando assim, para mim vem coisa pior. Ele podia estar pensando isso. Não ponha esse pecado sobre nós, porque nós procedemos loucamente. Agora, olha o que é a descrição da doença, versículo 12. Não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Assim, essa doença terrível que vai apodrecendo, vai se decompondo a carne com a pessoa ainda viva, né? Então, é algo muito sério. Assim, o que é o pecado? Nós achamos que o nosso pecado não é tão sério assim. Eu sou pecador, o pecado pode me levar para o inferno, mas no fundo, nós não consideramos o nosso pecado tão sério. E a lepra é para nos mostrar a seriedade do pecado e para mostrar algumas coisas muito sérias aqui, porque eles estavam se levantando contra Moisés, achando que Moisés estava querendo ser mais do que eles, vão fazer todo mundo ficar no mesmo patamar. Deus falou conosco também, e Deus estava assim, vocês não estão, como vocês não tiveram temor para falar de Moisés? Ele fala comigo boca a boca, ele não está fazendo, não é ele que está se colocando num lugar diferente, eu falo com ele. Então eles estavam se rebelando, eles estavam se exaltando. O grande pecado, a lepra da nossa vida é orgulho, gente, é orgulho. É o pecado original. O pecado original não foi o pecado de Adão. O pecado original, no sentido assim, do primeiro pecado, foi o pecado de Lúcifer. O pecado de querer ser mais do que Deus, o pecado de se exaltar. E nós vamos ver isso depois nos outros. Então, então Arão fala com Moisés, pede misericórdia, se humilha na hora, reconhece que fez algo errado, e Moisés, então, no versículo 13, Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés. Essa resposta dele também é muito significativa. Se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Ele está dizendo que o que eles fizeram foi afronta a Deus. E que, no mínimo, eles teriam que ficar por 7 dias envergonhados. Então, seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento. Isso é a mancha e a vergonha do pecado, faz a gente ficar separado, isolado. Ela não pode ficar com os outros. Durante 7 dias, Miriam teve que ficar fora, com uma pessoa excluída, com uma pessoa contaminada. E imagine, gente, nós estamos vivendo uma situação moderna que a gente consegue até comparar. Se hoje você tiver um sintoma e for no hospital, e o hospital achar que você pode ter sintomas de ebola, o que eles vão fazer com você? Quarentena total, né? É isso. Agora, quando você lê na notícia, fulano está em tal lugar, assim, está separado, a gente suspira, ainda bem que ele está separado, né? Que ele não vai passar para a gente. Agora, se coloque no lugar daquela pessoa. Como você gostaria de receber essa notícia? Você pode estar com ebola, você não pode ver ninguém, você tem que ficar totalmente fechado, isolado. Gente, é algo que eu não consigo nem imaginar, né, o que deve ser, e é isso que a lepra fazia. Assim, Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias, o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Vamos para Deuteronômio 24, que tem uma menção rápida desse mesmo episódio, só para a gente
também completar o que Deus pensa dessa situação. Então, Deuteronômio 24, versículo 8 e 9. Guarda-te da praga da lepra. Então, Deuteronômio, como vocês devem lembrar, Moisés repetindo toda a história, todos os princípios, a própria lei, os princípios, os estatutos, todas as normas de Deus para a nova geração, porque a velha geração morreu no deserto, a nova geração que nasceu depois está agora se preparando para entrar na Terra Prometida, e Deus fala com Moisés para repetir tudo. Então, Deuteronômio, nós temos uma repetição, mas é sempre bom ver a repetição, porque às vezes coloca algo a mais. Então, uma das coisas que ele fala, aqui, por exemplo, em Deuteronômio, nós não temos todas aquelas leis de Levítico 13 e 14 sobre a lepra, mas ele fala, guarda-te da praga da lepra. Tem grande cuidado de fazer segundo a tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Então, ele está dizendo, olha, os sacerdotes, os levitas, eles sabem, eles têm as instruções. Agora, vocês tomem cuidado, né? E é bem assim, vamos colocar, eu comparo muito a lepra naquele tempo ao câncer, porque é uma coisa que tem em toda parte, é uma doença que mata, é uma doença que faz a pessoa sentir, assim, uma das piores notícias que a pessoa pode receber, mas essa comparação bem atual com a ebola também é bem interessante, porque é uma coisa assustadora, né? Praticamente, né, estão tentando descobrir, mas não tem muitos recursos para superar, e é uma coisa muito contagiosa, a pessoa precisa ficar totalmente separada. Então Deus está falando que existe algo tão sério, tão profundo, tão perigoso, que todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Né? Por que eu vi um comentário esses dias, por que até acho que foi sobre esse médico, né, que nos Estados Unidos que ficou com a ebola, e alguém falou assim, os médicos que mais sabem dos perigos, às vezes eles são os mais, assim, é porque eles estão tendo contato, né, lógico, mas às vezes a pessoa que está mexendo, que está ali dentro, pensa que sabe, e ele ou ela não toma os devidos cuidados. Então, isso vale muito para nós, porque nós, como povo de Deus, nós deveríamos saber muito bem dos perigos e das advertências sobre o pecado. Mas, às vezes, nós ficamos descuidados, né? Não prestamos atenção àquilo que Deus está falando, sobre aquilo que nós deveríamos ser os médicos, nós deveríamos saber a respeito disso, né? Então ele fala, toma muito cuidado, faz tudo o que os levitas ensinarem. E aí ele fala no versículo 9, lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam, enquanto no caminho, quando saíste do Egito. Então, a gente tem que tomar cuidado, a lepra não era só Deus que mandava sobrenaturalmente, as pessoas pegavam lepra. Mas ele fala para tomar cuidado da lepra, mas depois ele fala assim, e outra coisa, lembra o que aconteceu com Miriam. Por que lembrar do que aconteceu com Miriam? Porque foi algo que veio sobre ela por causa da atitude dela, ok? Então, o primeiro caso na Bíblia, o primeiro caso de uma pessoa que pegou lepra como castigo de Deus foi Miriam, mas ainda bem, ela ficou só com 7 dias, foi um alerta, foi uma advertência, mas depois passou. Aí nós temos o segundo caso, que é Geazi. Depois que eu falar do terceiro caso, a gente volta para Geazi, para ver o que a gente pode entender, mas aí fica uma interrogação também sobre Geazi. Eliseu falou uma coisa muito pesada, que vai pegar em você
se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então, é algo muito sério, mas fica uma interrogação por causa da outra história de Geazi no capítulo 8, se posteriormente Geazi foi perdoado, não sabemos qual foi a atitude de Geazi. Ok, agora nós vamos para 2 Crônicas 26, para falarmos sobre o rei Uzias. Então vamos só ver o que fala sobre o rei Uzias e o que aconteceu, né, com que foi o caso dele. Então essa história nós ainda não chegamos lá na nossa sequência, daqui a algum tempo nós vamos chegar lá, mas agora a gente só quer assim, tirar essa história para a gente poder comparar. Uzias, como eu já falei, foi um rei, está no versículo 26, versículo 4. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Tá certo que não comparou Uzias com o rei Davi. Então tinha a referência que era o rei Davi, os que eram muito bons fizeram tudo que era reto aos olhos de Deus, conforme o rei Davi. Uzias não chegou a esse ponto, mas ele era um rei bom. E depois, se você continuar lendo o capítulo 26, você vai ver que Uzias fez muita coisa boa. Deus o abençoou, ele passou a ter um governo reconhecido, Deus o engrandeceu, né? Ele fez, aí vai contando muitas coisas que ele foi fazendo, né? Vamos começar no versículo 15. Ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Então ele foi criativo, né? Usando não só ele, mas assim, as pessoas que trabalhavam com ele. Voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Por que nós, seres humanos, não pensam que você é diferente, eu não sou diferente? Por que quando Deus abençoa e a pessoa cresce, por que a gente não reconhece que foi Deus? Aqui, olha a forma que foi colocado. Ele cresceu, ele se engrandeceu, ele teve... né? Por quê? Porque ele foi maravilhosamente ajudado. Não foi por ele. Só que o que aconteceu? Versículo 16. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Olha que frase esclarecedora. O nosso coração sempre, se você não prestou atenção nisso, né, você precisa prestar atenção. Pode ser uma coisa pequenininha. Você pode estar lá no fundo do poço. Lembra que quando você fala que você acha que você está no fundo do poço, tem muitos fundos falsos. Então, você pensa, estou no fundo, aí Deus tira o fundo, tem mais 3 metros para baixo ainda, né? Aí, quando você pensa que está de novo, Deus pode tirar mais. Quando você pensa que está no fundo do poço, aí você fica humilde, você fica quebrantado, você não tem como você vai se exaltar, né? Não tem do que você se exaltar. Mas aí acontece uma coisa pequena. Gente, como nossa carne ressuscita rapidamente. Você pensa que está morta? Uma coisinha que Deus faz, você já começa a pensar, eu acho que eu não sou tão ruim não, Deus está me abençoando ainda. Imagina assim, aqui está falando que o coração dele se exaltou, isso tem graus. Você pode ler essa frase assim, o seu coração foi se exaltando até o ponto que se corrompeu. Então, é um estágio atrás do outro, e tem um estágio, que eu não sei exatamente avaliar, mas tem um estágio, porque tem exaltações, toda exaltação é ruim, por isso que eu falo assim, uma das coisas que a gente tem que fazer sempre diante de Deus vem um pensamento de orgulho, vem um pensamento, você faz uma coisa, sei lá, você ora e alguém é curado, o que você pensa? Puxa, como minha oração é forte, como Deus gosta de mim, como Deus me atende.
esse pensamento, você acha que não entra? Entra em todos nós. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Senhor Jesus, me perdoe por esse pensamento. Senhor Jesus, esse pensamento é maligno, não vem de Deus. Eu não, sabe assim, você tem que combater. Aquilo que entra tem que ser combatido. Não é ficar desanimado, ai meu Deus, eu não presto. Não, você não presta mesmo, mas Deus pegou uma pessoa que não presta e vai fazer uma coisa boa. E é sempre você reconhecer que aquilo que você fez não veio de você. Então, mas só que aqui o rei Uzias, isso foi acontecendo por estágios, etapas. O coração dele foi se exaltando até se corromper. Existe um estágio em que o coração fica corrompido, parece que não volta. E é isso que é perigoso, e por isso que a gente precisa entender que a lepra é coisa séria. Mas você pode pôr sua mão no peito e ver que está leproso e pôr de novo e falar assim, Deus, me purifique. Ok? Então, ele se exaltou até se corromper. Foi infiel ao Senhor, seu Deus. Agora a gente podia pensar, ele foi infiel a Deus. O que ele fez? Pegou um outro Deus? Pegou um ídolo? Não. O que ele fez por ser infiel a Deus? Ele fez algo que não era direito dele, que não era o papel dele. O que era? Como rei, ele entrou, nem foi no Santo dos Santos. Ele entrou no templo, que também não podia ter entrado até lá. Onde que as pessoas podiam ter entrado? No átrio. Se você lembra como que era o tabernáculo, né? Então, todas as pessoas limpas, estavam ali para oferecer um sacrifício a Deus, podiam entrar junto com o sacerdote no átrio para oferecer um sacrifício no altar de bronze. Mas dali, assim, o lugar santo, todos os sacerdotes podiam entrar, e no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. O rei Uzias estava se achando tanto que ele falou assim, eu posso entrar no lugar santo, não foi no Santo dos Santos, eu posso entrar no lugar santo e oferecer incenso. E aí o sacerdote ficou alarmado quando ele viu isso. E ele diz que ele entrou, não sei, eu acho que no lugar santo não cabia 80 pessoas, mas ele estava com mais 80 pessoas ali para falar com o rei, você não pode entrar aqui. Versículo 17, o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos. Para enfrentar o rei tinha que ser corajoso, né? Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, pois foste infiel, nem será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Gente, nós temos, assim, tem uma coisa que a gente nunca pode, pelo menos agora, né, tem até um dos livrinhos de C.S. Lewis para crianças que ele fala isso, que quando alguém faz uma pergunta assim, o que teria acontecido se eu tivesse agido diferente? A gente sempre quer saber isso, né, e a gente não tem. Mas eu vou fazer uma dessas perguntas proibidas, só não tem a resposta, tá? A pergunta é, o que teria acontecido com Uzias se nesse momento, olha o que ele fez. Ele chegou lá, ele fez uma coisa errada, ele tinha entrado no lugar santo com incensário, e o sacerdote, mais 80 homens, vieram falar, rei, o Senhor é a autoridade máxima, mas o Senhor está fazendo uma coisa errada. Sai daí porque Deus não vai gostar e vai ser ruim para o Senhor. O que teria acontecido se ele tivesse obedecido? Por que eu faço essa pergunta? Olha como a história continua. Versículo 19. Então Uzias, que tinha o incensário na mão,
para queimar incenso, se indignou. Eu sou o rei, você não pode falar nada comigo. É mais ou menos essa reação dele. Ele se indignou. E a expressão aqui é muito forte. Indignando-se, ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então aqui fica muito claro que, claro, ele fez uma coisa errada. Mas o que a Bíblia fala? De onde que veio a lepra? Veio porque ele entrou no santuário com o incensário? Não, não é isso que falou. Veio porque ele se indignou contra quem estava o repreendendo. O sacerdote foi falar com ele: rei, o senhor está fazendo uma coisa errada diante de Deus, sai daí antes que seja tarde demais. Ele ficou indignado. O que ele ia fazer? Não sabemos, mas ele teve uma reação de ira. E nessa reação de ira, a lepra já saiu na testa dele. Então, é muito forte essa descrição aqui, é muito forte, né? E aí, versículo 20, quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque, olha isso aqui, porque foi excluído da casa do Senhor. Seu filho ficou julgando no lugar dele, versículo 23, até a sepultura dele. Foi junto no mesmo campo da sepultura dos reis, mas até a sepultura dele foi separada, porque ele era leproso. Então nós temos três histórias muito, muito fortes. Só lembrando, depois eu vou terminar lendo uma coisa no Novo Testamento, mas agora só vamos lembrar um pouquinho de Geazi. Não vou ler de novo, porque a gente já falou sobre a história dele. Como que a história de Geazi entra junto com essas duas, né? Miriam e Arão se exaltaram contra Moisés. Na verdade, eles estavam se exaltando contra Deus. Porque se Deus estava falando com eles não estavam se exaltando contra um cargo, um título. Eles estavam se exaltando contra a escolha de Deus. Deus que resolveu falar face a face com Moisés. Eles não poderiam ter falado contra Moisés. Uzias, ele se exaltou, muito forte essa história dele, sim, de exaltação, né? Ele se exaltou, achou que além de rei, ele poderia ser sacerdote. Isso é um assunto bem complexo, mas Deus não permitia. Só Jesus pode ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Esses dois cargos Deus separou na nação dele, de Israel, para mostrar que uma mesma pessoa não pode acumular em si todos os cargos para ele ser tudo. Ele não pode. Uzias se exaltou, o coração se corrompeu, ele achou que ele estava acima. Esse aqui é o ponto. Miriam e Arão estavam acima de Deus, porque Deus que falava com Moisés. Uzias está acima de Deus, porque Deus falou que rei não entra lá para oferecer incenso e fazer nada de sacerdote. E ele achou que ele podia fazer. Quantas pessoas hoje estão fazendo coisas na obra de Deus que Deus não autorizou? Não é dessa forma que Deus ensinou. Muito sério isso. Tem pessoas se levantando, se exaltando, assumindo coisas que Deus não deu. Muito, muito sério isso aqui. Em que sentido, agora, voltando para Geazi,
Que sentido Geazi? Será que existe esse mesmo padrão? Ele se exaltou? O que vocês acham? Geazi também tem um padrão, pode ser coisas diferentes. Deus, até quando estava conferindo, pesquisando, os judeus, os estudiosos judeus e outros teólogos, eles fazem uma lista de pecados sérios que podem causar esse tipo de castigo de Deus. Mas eu estou procurando assim, mais uma mesma linha. Será que tem algo semelhante? O pecado em si, por exemplo, o pecado de Geazi foi cobiça, ele foi atrás dos presentes de Naamã. Mas por trás da cobiça de Geazi tinha algo, porque Geazi, ele é servo de Eliseu, ele presenciou, e lembra que a gente chamou atenção para isso, Eliseu usou uma expressão forte para falar com Naamã: tão certo como vive o Senhor, eu não aceitarei presente nenhum seu. E Geazi achou que ele podia fazer, ele tinha mais esperteza, ele tinha mais capacidade de pegar alguma coisa assim. Ele falou assim: Eliseu, meu senhor, acho que ele é meio, né, ele não está pensando no que ele está perdendo. Então ele se achou mais esperto, ele se achou superior, ele achou que ele podia superar, assim, não considerar algo que Eliseu falou com muita seriedade. Então eu penso que Geazi também se exaltou, achou que ele podia fazer algo. Geazi falou: tão certo como vive o Senhor, eu vou atrás das coisas que Naamã tem. Então aquela exaltação, aquela arrogância que Naamã tinha e que ele perdeu no Rio Jordão, que ele foi curado porque ele se humilhou, Geazi, e isso é muito sério, porque tem pessoas chegando a Deus hoje, se humilhando para se encontrar com Deus, aceitando os tratamentos de Deus na sua vida, e nós cristãos, às vezes nós estamos nos exaltando, nós não estamos nos humilhando diante de Deus. Então é muito sério alguém que podia estar tão próximo a Eliseu e não perceber a seriedade, não perceber que Deus estava falando muito forte através de Eliseu, e ele falou assim: não tem problema, eu posso ir e pegar. Isso é minha sugestão, é algo que tem muito a ver, tem várias manifestações, mas tem muito a ver com esse pecado original de orgulho, muito a ver com essa coisa da gente achar que sabe melhor. Eu fico às vezes reparando como a gente pensa, assim, às vezes a gente interpreta, discute situações e uns falam assim: não, Deus não gosta disso. E a outra pessoa fala assim: não, eu acho que Deus não liga para isso. E eu fico pensando: gente, o que adianta eu achar que ele liga ou que ele não liga? Eu preciso entender o que Deus fala de si, não é questão da minha opinião. E a mesma coisa, o que a gente faz na casa de Deus? O que a gente faz para cumprir o plano de Deus, né? Nós podemos facilmente achar que nós sabemos melhor, que hoje os tempos são outros, né? Hoje a gente entende mais, nós somos mais evoluídos, mais inteligentes e podemos voltar a ter essa mesma lepra. Bom, eu fiquei pensando em relação ao Novo Testamento, se tem algum caso em que no Novo Testamento alguém precisava ficar fora do arraial por ser contaminado, né? Seria uma forma da gente pensar assim: como que é essa lepra no Novo Testamento? Então não tem, talvez tenha outros princípios, outras coisas, mas eu me lembrei de um caso muito forte que Paulo trata em 1 Coríntios. A igreja em Corinto tinha vários problemas, vários, né? Você vai lendo principalmente a primeira carta aos Coríntios, e você vê várias coisas que tinha de errado lá. Tinha divisões, né? Tinha carnalidade,
Eles estavam fazendo muita mistura onde não deviam fazer. Na ceia, eles estavam fazendo uma bagunça da ceia. Então, tinha problemas nos dons, quando eles exerciam os dons. Então, você tem várias coisas que Paulo trata na igreja em Corinto. E não era a única igreja que tinha problema, mas houve um pecado muito sério lá, no capítulo 5. Um caso de imoralidade. E que Paulo diz, isso aí seria absurdo até entre pessoas que não conhecem a Deus. Imagine isso acontecendo dentro da igreja. Mas o problema, aí eu volto a dizer, Geazi teve um problema, o Uzias foi outro, mas no fundo tinha algo que é a lepra mesmo. Então vamos olhar lá, 1 Coríntios 5, também é um capítulo curto, só quero mostrar a raiz do problema e também o que ele fez. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai, a madrasta. Agora, versículo 2, e veja se não é o mesmo problema, a mesma lepra. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. E aí ele fala, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O que é lepra? É uma destruição da própria carne da pessoa, né? No caso da enfermidade. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Então, houve um problema muito sério. Isso, o pecado, a impureza, faz parte da lepra. Mas tinha um problema pior, que era a arrogância, o orgulho de todos da igreja. E ele fala, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos. O que é asmo? É pão sem fermento, é quebrantamento, é humildade. Essa é a transformação, isso que nos tira da lepra. Versículo 9, os asmos, versículo 8, os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os que se prostituem. Com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então, aqui ele está falando sobre uma disciplina que é semelhante à lepra. Assim, se tiver, isso é preciso tratar como se fosse a lepra. Mas nem temos tempo agora, só quero resumir essa história. Se você ler as duas cartas aos Coríntios, né, então nessa aqui, ele é muito forte, ele fala, essa pessoa precisa ser disciplinada e vocês estão errados porque vocês estão achando que tudo bem, não tem problema nenhum. Na segunda carta, se você pegar o capítulo 2, depois o capítulo 7, você vai ver que Paulo fala, puxa, mas vocês levaram a sério. E no capítulo 2 ele até fala assim, olha, pode ir mais devagar, não seja tão duro com essa pessoa que ofendeu. Porque a intenção, quando você lê esse capítulo aqui, parece que Paulo está mandando o cara para o inferno mesmo, né? Separado, acabou, o cara não tem mais salvação. Não,
Na segunda carta, essa pessoa já tinha sido disciplinada e Paulo está falando, agora vamos, calma, agora começa a mostrar amor para ele. Não é só dureza, porque a lepra pode ser curada. E aí tem várias coisas que falam sobre isso na segunda carta, mostrando que há purificação, mas depois também no capítulo 6 de 2 Coríntios, ele fala, nós precisamos sair da impureza, sair da lepra, nós não podemos ficar mantendo isso como uma coisa comum, como uma coisa normal no nosso meio. Então, principalmente na nossa própria vida, nós precisamos ser muito mais atentos aos sinais da lepra. A lepra é algo sério, é algo perigoso e pensando nesses 3 casos, eu fiz a pergunta, o que teria acontecido se Uzias tivesse atendido os sacerdotes e saído? A outra pergunta sobre Geazi que eu faço é, o que teria acontecido se quando, você percebe, assim, Geazi foi escondido, pegou as coisas, voltou, escondeu as coisas e foi se apresentar a Eliseu. E Eliseu deu uma chance. Eliseu podia ter falado assim, eu vi o que você fez e Não, ele deu uma chance. Qual foi a chance que Eliseu deu? Ele perguntou, de onde você veio? Então a outra pergunta que eu faço, o que teria acontecido? Porque ele fala aqui dos asmos, da sinceridade e da verdade. Então, se nós realmente queremos ser livres da lepra, se nós quisermos ser purificados, um dia nós vamos estar frente a frente com aqueles olhos de Jesus, que são como chamas de fogo. Que tal a gente se colocar diante desses olhos agora? Que tal a gente falar assim, Deus, se tem alguma coisa, se essa lepra está escondida dentro do meu peito e ninguém está vendo porque eu não pus minha mão lá dentro, ninguém viu o que tem aqui dentro. Mas se nós realmente nos colocarmos diante de Deus, eu não estou falando assim, eu sempre falo assim, a gente não precisa cavocar, a gente não precisa ficar enterrando coisas do passado, o Espírito Santo faz isso. Tem coisas erradas no seu passado, tem coisas do que você se envergonha, eu tenho muitas, e de vez em quando volto e falo assim, Deus, como que a gente faz para ficar livre da memória, da condenação? Como que a gente faz? Mas o importante, Deus consegue superar, Deus perdoa, tem tantas coisas, se Deus for olhar para a lepra na nossa vida, não vai ficar um. Mas por isso que eu estou querendo mostrar, essa lepra séria tem algo a ver, primeiro com essa atitude altiva de achar que nós somos mais, que a gente entende mais, que a gente sabe melhor, e com a atitude de não se quebrantar. Em Levítico 13, quando ele fala da lepra, ele fala que a pessoa que, fala tudo assim, o sacerdote examina, vai mostrando todos os processos que tinha que fazer para conhecer a lepra. Depois, quando ele fala assim, bom, o sacerdote declarou a pessoa como leprosa, o que a pessoa tinha que fazer? Em Levítico 13 fala várias coisas que tinha que fazer. Uma das coisas era rasgar a roupa, que isso fala de arrependimento. Rasgar a roupa, ele tinha que ir para fora do arraial, ele tinha que falar, tinha que gritar, sou imundo, até que ele fosse purificado. Por isso, quando os leprosos vinham para Jesus, ficavam de longe, vocês podem reparar assim, que eles ficavam de longe, e falavam, Senhor, na verdade tem duas histórias de leprosos com Jesus, apenas duas. Uma é repetida nos 3 evangelhos e uma só está em Lucas. Tem a história do leproso único que chegou para Jesus e falou, Jesus, se quiseres, o Senhor pode me purificar.
E Jesus fala assim, eu quero, seja limpo. E a outra história é dos 10 leprosos, né? Que só um voltou para agradecer. Então, eles ficavam de longe, porque a lepra era uma coisa que contaminava. E a lepra na nossa vida, o orgulho, atitudes erradas, isso é uma coisa que contagia. Nós passamos veneno para outras pessoas com nossas palavras, com nossas atitudes. Então a lepra, ela precisa ser identificada, ela precisa ser tratada por Deus. Eu sei que é uma palavra um tanto séria, mas assim, realmente eu não estava pensando em falar sobre isso novamente. Foi até ontem à noite, a Maristela falando comigo assim, você não falou quase nada sobre Geazi, sobre a coisa da lepra. Eu fiquei pensando, é mesmo, né? Mas mesmo assim, eu falei assim, acho que não tem muita coisa para falar, eu ia adiante. E hoje de manhã Deus começou a mostrar assim, e o rei Uzias, e Miriam. Então, que Deus possa usar isso para falar conosco. Não estou querendo colocar um manto de condenação sobre ninguém, mas nós precisamos entender a seriedade do pecado, precisamos entender o quanto que isso é incurável, o quanto que isso é sério, o quanto que isso contamina outras pessoas. Mas Deus tem poder imenso, mas nós precisamos ter os asmos da sinceridade e da verdade. Deus pode resolver todos os problemas. Deus pode pegar um Naamã e purificar completamente da lepra. Agora, quando Geazi age achando que ele sabe mais do que Eliseu, que ele não precisa dar atenção à advertência de Eliseu e que ele não precisa falar a verdade. Gente, é até difícil entender como é que Geazi conhecia tanta coisa de Eliseu, como é que ele teve coragem de falar com Eliseu. Eu não fui para lugar nenhum. Mas nós precisamos enfrentar o nosso Deus com verdade e com sinceridade. Senhor, nós pedimos, Senhor, nós somos todos leprosos aqui nesta manhã. Ó Deus, talvez nós ainda não tenhamos visto o pecado como o Senhor vê. Com certeza não. Nós não temos enxergado nas nossas atitudes altivas, não temos visto a nossa cobiça, nosso egoísmo. Nós não temos visto como nós nos achamos superiores, nós agimos muitas vezes pelo nosso conceito, pela razão do nosso próprio coração. Achamos que temos mais condições de avaliar o que é certo e errado do que o Senhor, do que a Tua palavra. Queremos, ó Deus, que o Senhor cure e purifique a nossa lepra. Ó Deus, não queremos continuar com a lepra eternamente. Queremos que essa lepra seja curada e purificada, ó Deus, para que realmente possamos tirar nossa mão do peito e ver que está totalmente limpa, porque o Senhor purificou. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.